A nossa meditação de hoje está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Esse texto é conhecido. Há na Bíblia alguns textos que são conhecidos e outros que são conhecidíssimos. Esse aqui é um dos textos da Bíblia que, para mim, ele é muito conhecido e tem uma mensagem muito poderosa, uma mensagem muito forte da parte de Deus para a nossa vida, para você que está mergulhado numa depressão, para você que está sofrendo com a depressão, para você que precisa vencer essa depressão. E esse é o tema da minha fala, da minha palavra hoje à tarde. A depressão, ela pode ser vencida. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia nos fala de alguns homens que foram protagonistas, como Jó. Jó, ele foi um grande protagonista da Bíblia, um grande patriarca no passado. E a Bíblia Sagrada diz que ele enfrentou uma depressão sem precedentes. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os seus filhos, teve que sepultá-los. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu a sua fazenda, perdeu os seus empregados, perdeu os seus animais, perdeu tudo. E ficou muito doente, com chagas purulentas. Os seus amigos não tinham uma palavra para consolá-lo. E Jó atravessou um vale escuro, um deserto terrível, árido, mas ele venceu a depressão. Ele venceu a depressão. A gente vai para o meio da Bíblia, no livro dos Salmos, e a gente vai encontrar Davi também, atravessando um momento muito difícil na sua vida, ficou deprimido, uma perseguição implacável de Saul para matá-lo, uma inveja no coração de Saul, porque Saul sabia que ele seria o rei de Israel, e Davi tem que fugir, tem que largar a sua família, abandonar a sua família, para ir para outras terras, para sair do raio de ação de Saul. E em toda essa fuga, ele ficou deprimido, muito deprimido. O Salmo de número 32, ele chega a dizer: eu sou como um vaso quebrado. Ele estava muito deprimido, mas a Bíblia Sagrada diz que ele deu a volta por cima, que ele venceu a depressão e que se tornou o maior rei de Israel, o maior poeta, o maior pastor de Israel. Ele venceu a depressão. A gente vai encontrar Elias, um dos maiores profetas de Israel. Aquele homem foi usado por Deus para derrubar toda a apostasia que predominava naquele tempo, com Acabe e Jezabel. A Bíblia diz que depois de uma vitória retumbante contra os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá, ele recebe um bilhete de que no outro dia a sua cabeça estaria num prato, que ele seria degolado e morto. Então ele foge deprimido, exausto, sem força, dorme, vem uma sonolência nele, mas ele é despertado pelo anjo e caminha até o Monte Horebe 40 dias, e quando entra lá, Deus fala com ele: volta, porque a tua vida não acabou, teu ministério não acabou. Existem pessoas que estão esperando você lá. Jeú, ele vai ser o capitão da guarda que vai destronar Jezabel. Azael está te esperando para ser consagrado rei da Síria. E Eliseu, ele vai ocupar o seu lugar e você será arrebatado. Então, quando a gente pensa que acabou, quando a gente acredita que a depressão já nos destruiu, que não tem mais jeito, por uma perda precoce que nós tivemos, por uma adversidade tamanha que estamos enfrentando, quando a gente se encontra sem forças, cansados, exauridas nossas forças, então o Senhor vem e nos levanta. Esses homens venceram. Poderia citar Pedro. O próprio Jesus diz: a minha alma está amargurada até a morte. Então, a depressão, ela é difícil de ser tratada, mas não é impossível de ser vencida. Eu quero nessa introdução aqui liberar essa palavra
para você que está aí angustiado, para você que está enfrentando um tempo de ansiedade, para você que está numa crise de bipolaridade, para você que está enfrentando traumas, transtornos por conta de perdas. A sua vida não acabou. A última palavra ainda não foi dada. Deus continua no controle de todas as coisas. E a proposta dele para você nessa tarde é vencer com você. Ele anda com você. Ele está junto com você. E é isso que eu consigo enxergar aqui em Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 dos discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, cerca de 6-7 quilômetros. E iam falando entre eles de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? Versículo de número 18, respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: Aquele que era Jesus o Nazareno, o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele foi entregue aos principais dos sacerdotes, foi entregue à condenação, à morte e à crucificação, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, quer dizer, domingo, né? Versículo 28. Eles chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhes deu. E abriram-se os seus olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Até o versículo de número 32. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela leitura do texto. Eu te peço que tu traga sobre nós, Senhor, as revelações e as aplicações que encontramos aqui, e uma palavra, para que essa tarde seja uma tarde em que a depressão seja derrotada. 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 Eu te peço, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a depressão é uma doença. Eu quero partir dessa premissa. Quero partir daqui, que aflige grande parte da humanidade. A depressão, ela é tão antiga quanto o homem. Ela é letal. Por isso, ela precisa ser vencida. A depressão, ela assola grandes e pequenos, ricos e pobres, intelectuais e indoutos, influentes e menos influentes, incapacitados. Essa depressão também ela é multifatorial, porque ela é causada por uma combinação de fatores genéticos, sociais, bioquímicos e psicológicos. Por exemplo, alguém que esteve ou está inserido em eventos traumáticos, estresse crônico, problemas de saúde, histórico familiar, abuso de substâncias. A depressão, ela é uma doença mental que gera alterações no humor, voltadas principalmente aos sentimentos de tristeza, apresentando mudanças nos pensamentos e tornando o corpo mais lento.
Eu listei aqui alguns sintomas e eu gostaria de passar para vocês na introdução dessa palavra. O primeiro sintoma, o humor deprimido e as alterações no afeto. Tristeza constante. É alguém que não consegue se alegrar. Há uma tristeza dentro dela, há uma tristeza dentro dele constante, todos os dias. Desejo de se isolar, de buscar uma Emaús, de sair do raio de ação de pessoas. Não quero ver ninguém. Eu estou muito abalado, estou muito abatido, então eu vou me isolar, eu vou para Emaús. Redução de sentir prazer nas atividades que eram antes fonte de satisfação. Gostávamos de fazer tal coisa e hoje nós não gostamos mais, hoje nós não sentimos mais atraídos. Apatia, onde a pessoa ela não reage às situações, às circunstâncias que estão ao seu redor. Segundo sintoma é o sintoma físico, onde prevalece a falta de energia, lentidão nos movimentos, sensação constante de cansaço, sonolência e sensação de sono não reparador constante. É aquela pessoa que tem uma sonolência crônica. Ela só quer dormir. Parece que o sono não o satisfaz. Gente também que tem problemas com perda ou ganho de peso. Desempenho cognitivo, piora a memória, dificulta a concentração, insegurança nas tomadas de decisão e os pensamentos negativos. Uma pessoa deprimida, os aspectos positivos desapareceram. E aí vem o pessimismo, o negativismo, o pensamento de culpa e a perda da autoestima. Eu te pergunto, aqui é uma introdução muito simples e muito rápida. Você já passou ou está passando por isso? Talvez algumas pessoas estejam me dizendo, apóstolo, eu não tenho forças. Eu não tenho força para reagir. Eu não tenho força para romper. Eu não tenho força para caminhar. Eu não tenho forças para ir na igreja. Eu estou desanimado em relação à Bíblia, à palavra. Eu não tenho orado, eu não tenho lido a palavra. Eu não tenho sentido estímulos, eu não tenho sentido uma motivação de estar com os meus irmãos, de estar em família. Esses sintomas te incomodam? Estão tirando a tua paz? Estão te prejudicando? A boa notícia que eu quero trazer aqui é que a depressão ela pode ser vencida. Repita isso. A depressão ela pode ser vencida. Há 3 anos atrás eu venci uma depressão crônica que veio sobre mim por algumas perdas, por algumas situações que tive que enfrentar. Mas eu disse para Deus, eu vou vencer a depressão. Eu procurei um psicólogo, fiquei com ele alguns meses, procurei a psiquiatra, tomei alguns remédios, mas eu disse, Deus, eu vou queimar etapas, porque eu não vou deixar a depressão me dominar. Então, a boa nova é que a depressão ela pode ser vencida. Jó venceu, Elias venceu, Pedro venceu, José no Egito venceu, Jesus venceu, e você vai vencer também. Ela foi vencida aqui nesse texto das Escrituras e em outros vários textos da Bíblia, nós vamos encontrar pessoas que conseguiram vencer um momento difícil, conseguiram vencer a depressão, porque não é a vontade de Deus que você seja uma pessoa depressiva, que você viva depressiva. Então, o que a gente pode aprender à luz desse texto? Primeiro, com Jesus Cristo ressurreto, milhares de pessoas foram curadas da depressão, porque um novo tempo começou. E é isso que eu quero profetizar para você. Um novo tempo está começando para você. Esses 2 discípulos, Cleopas e provavelmente Tiago, irmão de Jesus,
Eusébio, um dos pais da igreja, um escritor, um historiador, ele disse que esse Cleopas era o tio de Jesus, ele era parente lá de Maria, de José, e que esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, o Tiago da epístola. Os irmãos dele não seguiam a Jesus, os irmãos de Jesus, carnais, eles eram desviados, mas Tiago aparece aqui, esses dois discípulos. Eles estavam deprimidos, cabisbaixos, tristes, e a Bíblia diz que as suas mentes estavam embotadas. Então, a primeira decisão deles, vamos nos isolar em Emaús. E o texto nos diz que um viajante estranho aparece no caminho de Emaús. Aquele que venceu a depressão, aquele que venceu as angústias da morte, aquele que venceu todo o sofrimento, aquele que passou por cima de tudo isso, que deixou a tumba vazia, que venceu a morte. Jesus, o imortal e glorificado, o sepulcro dele está vazio. Jesus se aproxima deles no verso 15 e começa uma terapia, começa uma conversa com eles. Esse viajante, esse peregrino que aparece aqui, que eles não reconheceram, quer dizer, andando com Jesus sem saber que era Jesus, e tem muita gente assim, que está andando e não reconhece que Jesus está conversando com ele, com ela, que está andando com ele, que está andando com ela. Esses dois discípulos estavam ali desgastados, amargurados, deprimidos, angustiados. E esse viajante que era Jesus, o ressurreto, que ele ressuscita no domingo, é o terceiro dia, e aparece a eles com o propósito de lhe abrir os olhos, mudar o foco e trazer uma reação para o novo tempo. Jesus não vai curar você apenas da depressão, como vai mudar o teu rumo, vai mudar a tua história, vai abrir os teus olhos. O texto nos diz que eles estavam tristes. Eu quero profetizar aqui sobre a sua vida no nome de Jesus, liberar essa palavra de que hoje essa tristeza está caindo por terra. Porque Jesus pergunta para eles, por que vocês estão tristes? Eles disseram, mas você é viajante aqui, peregrino, e não sabe das coisas que aconteceu na Páscoa? Quer dizer, as pessoas estavam retornando para suas casas. Jesus havia sido crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, mas eu não fui derrotado. A cruz não me venceu. O sofrimento não me venceu. O diabo não me venceu. As circunstâncias não me venceram. Eu não fui envergonhado. Eu não fiquei na tumba fria. Eu liberei promessas para vocês. Fui morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, é o que Jesus está querendo dizer para eles, é o mesmo que ele está querendo dizer para nós. Esse mesmo Jesus que apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, é o mesmo que reaparece para nós, é o mesmo que caminha conosco, é o mesmo que injeta força para nós, é o mesmo que joga por terra toda a tristeza, toda a angústia. Repito, eu fui curado da depressão e você pode ser curado também. Todos aqueles que foram deprimidos, aqueles que tiveram esse problema, essa doença, venceram, e você vai vencer também. Porque quando Jesus chega, a melancolia vai embora. Quando Jesus chega, o abatimento vai embora, a tristeza profunda vai embora, a dor e o desprazer vão embora. E hoje, Ele está dizendo, olha, eu vim aqui porque você estava indo para o lugar que eu não mandei vocês irem, eu não orientei vocês virem para cá. Ele não quer você em Emaús.
Ele não quer ver você triste, Ele não quer ver você isolado, Ele não quer ver você angustiado, porque Emaús é um lugar de depressão. E Jesus, Ele está dizendo, eu tenho cura para você. Eu tenho um novo tempo para você. Eu tenho uma nova história para você. Segundo lugar, a depressão nunca será a última palavra. Ela pode ser vencida. Eu vou repetir. A depressão nunca será a última palavra, o último sintoma. Ela pode ser vencida. O versículo de número 17 diz que Jesus pergunta para eles, que palavras são essas que vocês estão trocando entre vós? Eles estavam profundamente afetados pelos acontecimentos de Jerusalém. E é aí que a depressão nos pega, quando nós estamos afetados pelas perdas. Eu já tive muitas perdas, já perdi entes queridos, já convivi com pessoas que perderam filhos de 1 ano de idade. Eu já fiz o sepultamento de um menino que morreu com 1 ano no meu primeiro ministério. Parece que a casa desabou. Nós temos gente lá na nossa igreja que perdeu filho, que perdeu a filha, jovem. Então as perdas são difíceis de administrar, mas não são impossíveis. A vitória estava chegando e eles não se aperceberam. Queridos, sem Jesus a gente não consegue. Sem a comunhão com Jesus a gente não rompe, a gente não vive. Então Jesus vem ao nosso encontro. Ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele anda com a gente, quer dizer, a vitória anda com a gente. E você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer que a vitória anda com você. A tua vitória, que é Jesus, Ele conversa com você. A tua vitória, que é Jesus, te consola. Então, evite relatórios ruins. Evite falar de coisas ruins. Jesus está dizendo para ele, convinha que o Cristo padecesse. Convinha que o Cristo passasse por toda aquela agonia, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse. As coisas ruins vão continuar vindo. Elas acontecem e vão continuar acontecendo. Mas elas vão ficar para trás. A sua vida não pode parar. Você precisa continuar. Apóstolo, é porque o senhor não sabe, eu tive uma grande decepção. Então guarda um espaço no teu coração para decepção, porque ela vai continuar vindo, aí você administra. Nos decepcionamos com família, nos decepcionamos na igreja, nos decepcionamos com pastores, nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos com líderes, nos decepcionamos. Mas a nossa vida não pode parar por causa da decepção. A decepção precisa ser vencida. A gente não pode entrar no túnel da depressão ou no calabouço da depressão por causa das dificuldades, porque elas vão continuar acontecendo. Jesus não mentiu. Ele disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas que a gente tem que ter bom ânimo. Ele venceu. O apóstolo Paulo foi um bandeirante do evangelho, foi um bandeirante do cristianismo. Olha o que esse homem passou, olha o que esse homem sofreu. Mas olha o que ele disse também, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Ele foi preso, ele foi picado pela serpente, ele enfrentou naufrágios, ele foi apedrejado, teve que se fazer de morto para que não arrancasse a cabeça dele. Ele enfrentou tribunais, ele teve preso 2 anos e meio numa casa que ele mesmo alugou, onde ali, no meio daquele sofrimento, ele evangelizou toda a guarda pretoriana, a guarda romana. Então nós vamos ter que enfrentar tudo isso, porque o mundo jaz do maligno.
Mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu não vou desistir. E a minha palavra para você é essa: não desista, não desanime, continue caminhando, continue olhando para frente, porque Deus tá te dando uma palavra agora. Receba aí, fresquinha. Tá saindo do trono para você. Eis que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Recebe essa também. Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Deus caminha conosco, Deus é conosco. Aleluia! Então a depressão nunca será a última palavra. Ela existe para ser derrotada. E em último lugar, esses dois apóstolos venceram a depressão, assim como várias pessoas no passado, e você é o próximo. Você é a próxima. Eles começaram a vencer a depressão no versículo de número 19, quando eles disseram assim, eu quero ler para você. E ele lhes perguntou quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. A gente começa a vencer a depressão, primeiro, porque a gente crê que para Deus não há nada impossível. Para Deus nada é impossível. Segundo, quando a gente não abre mão da nossa comunhão com Deus. E terceiro, quando verbalizamos que Ele é o Nazareno. Ele é o Nazareno. A palavra Nazareno significa verdadeiro. Ele é o verdadeiro. Ele é o profeta poderoso, poderoso em obras. O que é isso, apóstolo? Em sinais e maravilhas. Para ele, toda enfermidade já foi levada. Isaías falou sobre isso. Ele tomou sobre si as nossas dores físicas e emocionais. Então eu libero a tua cura agora, no nome de Jesus. Essa depressão vai ter que bater em retirada. Deus está dizendo para você, muda o teu foco. Levanta. É tempo de levantar. É hora de levantar. E a fé desses homens que entraram em colapso reacendeu quando eles disseram, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele fez sinais e maravilhas. A desesperança deu lugar à esperança. A saúde voltou. A alegria voltou. A depressão foi vencida. Jesus tirou os dois homens da depressão, tirou os dois de Emaús, disse, volta para Jerusalém. Jesus está aqui hoje para tirar você dessa depressão. Ele arranca a tua tristeza, renova a tua esperança e diz para você hoje, começa um novo tempo. A tua vida a partir de hoje começa a ter sentido. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no nome de Jesus.